Olá pessoal, está começando mais um Viva Esporte. É isso mesmo, e hoje nós estamos aqui nas alturas, em cima desses dois grandões aqui, né, Gabi? Hoje o Viva Esporte vai ser lindo. Então olha, se você está curioso, nós vamos falar sobre hipismo e também vamos falar sobre os cuidados e o treinamento dos cavalos. É isso mesmo, então não saia daí porque o Viva está começando. Roda a vinheta. Olá pessoal, bom, como vocês já viram, hoje a gente vai falar sobre hipismo e como não, a gente não poderia deixar de falar do protagonista, né, do cavalo. Estou aqui com o Valdenir, mais conhecido por Gringo, que cuida dos cavalos todos os dias. Bom, quais são os principais cuidados que os cavalos devem ter? Bom, Gabi, o negócio é o seguinte, o cavalo, a primeira coisa de manhã você chega e trata ele. A segunda coisa, você limpa a cocheira dele, no caso, a cama, tira todos os estrumes, as fezes. Depois você lava o coxo. E depois você espera o proprietário vir montar. Na hora que ele vem, você tem que escovar todo o cavalo, tirar toda a poeira, a sujeira, deixar ele impecável para o patrão montar, ou a patroa no caso. Depois, daqui para lá, é com a pessoa que está montada. E sobre os cuidados com a alimentação, que tipo de alimentação o cavalo deve ter? Que tipo de alimentos? O que é proibido? O que ele não pode comer? Olha, o cavalo ele tem a alimentação, que é a ração balanceada, que é uma ração tônus, da Forte Sal no caso, e come alfafa e feno, 3 vezes ao dia. Come ração 6 horas da manhã. A gente tem uma alimentação um pouco diferente de certas hípicas aqui. Ele come 3 horas da manhã e 11 horas, a ração pelletizada. E come feno de tarde, 5 horas, e às 11 horas come feno ou alfafa. Dependendo do cavalo, tem cavalo que precisa de um pouco mais de nutriente, alguma coisa assim, aí ele come alfafa. E sobre a personalidade, porque cada cavalo tem a sua personalidade. Como que vocês lidam com isso? Olha, a personalidade do cavalo é aqui... Ó, esse aí acabou de me morder. Ele não tá te mordendo, na verdade ele tá te fazendo um carinho, tá querendo brincar. A personalidade do cavalo é o seguinte, você vai se acostumando com ele e ele acostumando com você. Como você viu, esse é um cavalo super manso. Você chegou aqui, ele já tá brincando com você, não tá querendo te morder, não tá querendo fazer nada. Se você entrar ali e colocar um cabresto nele, ele vai sair andando atrás de você como se você fosse a proprietária dele, entendeu? Mas tem cavalo, no caso que nem tem garanhão aqui, tem cavalo um pouco mais chato, que não dá pra fazer isso. Cada animal, realmente, como você disse, tem a sua personalidade. É meio complicado isso aí. Mas 90% deles são desse tipo aqui. Mansinhos, tranquilo, bem de boa. E na hora que eu for montar, dependendo da minha personalidade também, eu sou uma pessoa mais agitada, daí que tipo de cavalo eu deveria montar? Se você é uma pessoa agitada, você vai ter que montar um cavalo manso, totalmente calmo. E se você não sabe montar também, você tem que montar um cavalo experiente. Que no caso, qualquer comando que você der, que o professor ou o instrutor passar para você, ele vai saber te obedecer. Se for um cavalo rebelde, com certeza ele vai te trazer problema. E você também pode levar problema dele. Se você der algum comando errado, você pode até acabar causando um acidente e caindo, se machucando. É bem difícil, mas acontece. Em momentos antes de montar, assim, eu só chego, monto ou eu deixo ele me cheirar, passo a mão nele, deixo ele conhecendo mais? Como que funciona? Geralmente o proprietário do cavalo chega, brinca, dá uma cenoura, dá um torrão de açúcar, até um agrado. Açúcar ele pode? Pode. Assim, olha que curioso. Bem pouco. Eles podem comer cenoura, açúcar, tipo um petisco. 1, 2 cenouras, 1, 2 maçã e uns torrão de açúcar ou de rapadura. Mais nada. E você comentou antes que esse cavalo, por exemplo, pessoal, esse cavalo veio da França e o nome dele veio do nome do Zidane. Eu curioso, acho que tem, né, bastante a ver, né? Zidanolin. Zidanolin. E você comentou que ele tem alguns problemas. Como que vocês fazem? Ele tem um probleminha de gastrite. Nada de sério, nada de grave, mas é uma coisa que incomoda, entendeu? Aí você vai me perguntar, mas pô, como com um tratador, como com um veterinário ou proprietário sabe que o cavalo tem problema de gastrite, se ele não tem como te falar?
O cavalo, ele vai te mostrando algumas coisas que você vai pegando com a experiência. O veterinário, no caso, fez as aulas e sabe o porquê. Então ele começa a cavar, ele começa a rolar na baia e são as dicas. Tá brincando. São as dicas que ele te dá, entendeu? A gente descobre por isso. Aí depois você faz um exame, faz uma endoscopia e vai aparecer no exame que realmente o estômago dele tá com algum problema. Ele entra com os tratamentos. E daí a alimentação dele A alimentação tem que dele cuidar mais. Por exemplo, você não vai dar alfafa, que é uma alimentação mais forte. Aí você dá uma linhaça para ele uma vez a semana, mais ou menos, para deixar o intestino um pouco mais solto. E o feno e a alfafa molhado, para não ter perigo de poeira, essas coisinhas assim. Qual que é a idade ideal para o cavalo pode começar a praticar pode ser usado para praticar esse esporte? Olha, o cavalo de hipismo, ele é um pouco mais tardio. Ele é domado com 3 anos de idade. Uhum. Tem outras modalidades, que no caso a corrida, que é o inglês, com 3 anos e meio ele está terminando a carreira dele, entendeu? Ele começa a partir dos 3 e pode chegar até os 18, 19 anos, bem cuidadinho, em alta performance assim. É uma vida útil bastante longa, se for bem cuidado. E, por exemplo, uma coisa que eu sempre ouvia de criança, não fica atrás do cavalo que ele pode te dar um coice. É verdade? É Isso pode verídico, acontecer? isso é verdade, com certeza. No lugar de você, porque o cavalo é presa, ele não é predador. Então, a defesa dele é o quê? São as mãos e os pés. Uhum. Geralmente, um animal ataca ele por trás, a defesa dele, a única defesa que era dar um coice. Então, se você está atrás do cavalo e se você der um tapa no cavalo ou alguma coisa, provavelmente você vai levar um coice. Se for um cavalo que não for domado. Um cavalo desse aqui, por exemplo, é difícil ele te dar um coice, mas pode acontecer. Isso é verdade, realmente. E muitas pessoas dizem que cavalos são como cachorros a grande escala. É similar? Olha, O jeito que ele interage com os eu humanos? vou te falar que até mais. Porque tem certos proprietários aqui, por exemplo, que tratam o cavalo dele como se fosse filho, nem como cachorro. Então, eles realmente são bem similares assim, ao cachorro. Um pouquinho maior, né? Não dá para levar para apartamento, por exemplo, é meio complicado. Né? ou o cavalo fica dentro do apartamento, ou você um sai. entra, outro sai. Exatamente. Bom, Gringo, muito obrigada pelas informações. Adorei ter conhecido o Zidanolim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. E olha só, pessoal, nós já estamos de volta e agora falar com o Miro, ele que é técnico. E Miro, a primeira coisa que eu queria saber, qualquer pessoa pode praticar uma modalidade como essa, mesmo os animais sendo enormes, né, como o cavalo? Olá, tudo bem? Bom, com certeza, eu acho assim, é uma modalidade que ela serve a qualquer público, desde criancinha. Hoje nós temos a escolinha aqui para criança de 2 anos, que é a categoria pônei. Então nós temos aqui, então você vê, com 2 anos de idade a criança já pode ter o contato com o cavalo, montar, ter aquele contato com o cavalo no dia a dia. E aí nós temos empresários, pessoas adultas que já praticam também esporte, participam de competições a nível Brasil aí afora. E qual que é o diferencial do hipismo? Bom, a equitação é uma só. A equitação é aprender a montar, você a ter contato com o cavalo, a ter controle do cavalo. E o hipismo é o salto, né? Então a modalidade hípica é o salto. Então a gente acrescenta, dentro da equitação, a gente acrescenta o salto junto com o esporte. Quando se fala no hipismo, tem muita gente que associa a uma modalidade elitizada. Ainda é ou não? Ela deixou um pouco de Não, ser? hoje não é mais. Hoje o hipismo ele já está bem divulgado, você já assiste na televisão já grandes concursos já ao vivo aí. Então está muito divulgado o esporte, não é um esporte elitizado mais. Tanto é que a escolinha não é um custo caro para você praticar o esporte. Então nós temos bastante aluno aqui que pratica o esporte só como hobby. Então hoje o hipismo ele já está popular. E o hipismo não é uma modalidade que você pode praticar de qualquer jeito, né? Principalmente na hora da competição, não é qualquer roupa. Você tem que ter um investimento adequado para poder participar das competições. Não, sem dúvida. Hoje o equipamento necessário é camiseta branca, né? Com colarinho normal, branco, culote branco ou bege, bota preta e gravata branca. E a casaca, que é essencial, né? Em cima do investimento aí. E quais são
os acessórios assim que tem que ter? É o capacete e o que mais? De segurança é o capacete e algumas pessoas usam o colete, né? Que hoje muita gente está usando o colete para proteger a coluna. Mas o capacete é obrigatório, todo cavalo que salta aqui hoje no clube, a gente é obrigatório usar o capacete. Para quem não conhece, existem competições de hipismo aqui em Maringá e também na região? Não, com certeza. Além das provinhas internas que a gente tem aqui para poder praticar o esporte, ensinar as crianças a trabalhar em competição, nós temos aqui todo ano uma competição grande aqui em Maringá, no Clube Hípico, que ela aconteceu esse ano em junho e o ano que vem está programado para agosto. É um campeonato que ele é nacional, onde a gente reúne os cavaleiros de São Paulo, Mato Grosso e estadual também. Então, todos os cavaleiros do Paraná, nível Paraná, os grandes campeões aí, tá com a gente aqui nesse campeonato. E essa modalidade? É uma modalidade fácil de se aprender, porque não depende só de você, né? Depende também do animal. É fácil ter essa união, os dois andarem juntos ali? Por isso que é chamado o conjunto, né? Então, cavalo e cavaleiro tem que ser um conjunto formado. Então você tem que estar conhecendo o teu cavalo, o tamanho do galope, o controle, a condução, a agilidade do teu cavalo, a força do teu cavalo. Isso é um conhecimento que você tem que ter praticando no dia a dia para você adquirir esse conhecimento, que chegar na hora da competição, você tem um bom conjunto com o teu cavalo. A Gabi no bloco anterior conversando, ela falou um pouquinho dos temperamentos dos animais. O temperamento do cavalo também influencia na prova ou não? Não, com certeza. Éguas, por exemplo, ela entra no cio e ela muda o comportamento dela quando ela está na competição. Ela se irrita, ela fica um pouco chata, né? E por isso que a maioria das pessoas, eles procuram o cavalo castrado, que é dócil, é um cavalo manso, é um cavalo... Hoje o maior número de praticantes do esporte são mulheres, são meninas, então a gente busca aquele cavalo dócil que ela possa controlar o cavalo sem fazer muita força, só no sentimento. O temperamento do cavalo então influencia o do dono. Aquele dono que é meio agitado, isso passa pro animal também? Com certeza, eu acho que é muito mais o temperamento do dono. Se você for um cavaleiro agressivo, um cavaleiro muito... aquele cavaleiro ansioso, aquele cavaleiro um pouco medroso, com certeza o teu cavalo vai perceber isso e você não vai ter um bom desempenho nas competições. Eu vou falar, pessoal, eu já tentei montar em cavalo e o cavalo não obedece. Por quê? Ele sente esse medo, essa insegurança que tem em cima dele, do cavaleiro também? Não, com certeza. Eu acho assim, quando você monta um cavalo, é você que transmite a segurança pro cavalo. Você tem que passar para ele o que você quer dele. Então, qual que seriam os comandos? Você tem as rédeas que dá a direção para onde você vai e para fazer o cavalo andar para frente, é os comandos da perna. Então, toda vez que você encostar a perna no cavalo, o cavalo vai entender que ele tem que fazer um movimento para frente. Se você não está usando a perna da maneira correta, teoricamente o cavalo não vai andar para frente. E tem muitos cavaleiros que na hora que monta no cavalo, ele puxa na boca e usa a perna, puxa na boca e usa a perna. Aí o cavalo não entende que tem que andar para frente. Aí às vezes o cavalo não anda, o cavalo fica mole, né? Então eu acho confuso, né? O cavalo fica confuso. O cavalo entende que não é para ele andar para frente porque você está colocando a perna e ao mesmo tempo está segurando. Então existe uma técnica para você encostar a perna e controlar o cavalo de uma maneira suave, que o cavalo entenda o que você está pedindo para ele. E esses cavalos são cavalos que eles já têm uma trajetória, né? Com quantos anos começa esse treino, que eles começam mesmo a ter essa vivência do hipismo? Hoje os nossos cavalos, a raça que nós mais usamos aqui no esporte é o BH. Então o BH, o que é o BH? É o brasileiro de hipismo. Antigamente a gente não tinha o cavalo de salto. A gente buscava qualquer raça, o inglês, muita gente importava o cavalo europeu. Então o Brasil resolveu trabalhar em cima da raça interna, raça nossa. Aí nós temos hoje o nosso cavalo de salto, que é o BH. Então hoje aqui no clube a maioria dos cavalos de alto nível são tudo BH, que é brasileiro de hipismo. Então são cavalos que já nascem com aptidão para o esporte. Já tem a genética. Já tem a genética. Então você já faz a filiação já pensando na melhor técnica, na melhor força, na melhor coragem, na melhor habilidade e na melhor condução. Então tudo isso você busca na genética do cavalo. Então você cruza uma égua que tem uma técnica boa com um cavalo ágil, uma técnica boa com um cavalo inteligente, um cavalo corajoso, porque para saltar o cavalo tem que ser corajoso. Os obstáculos chegam a 1,60 a nível olímpico, então para você saltar 1,60 m com 12 ou 13 obstáculos dentro de um percurso, aí o cavalo tem que ter uma coragem enorme. E além desse BH, tem outras raças que também servem para a modalidade? Hoje no Brasil, além do BH, a gente usa a raça importada, né? O hanoveriano, o belga, o sela francesa. Mas internamente mesmo, a raça normal é o BH. Outros cavalos até saltam, mas de nível mais alto, os cavalos têm um pouquinho de dificuldade, né? E quando se fala em custos, uma pessoa que tem vontade aí de aprender e de conhecer mais sobre hipismo, é uma
modalidade cara? Como é que funciona aí? Questão de custo para poder fazer uma aula. Não, não é. Você vê que para você iniciar na escolinha, é um preço de academia, é um preço de tênis, é um preço de qualquer outro esporte. Você vê, nós temos aqui hoje 12 animais na escolinha, então nós temos aqui animais dóceis, animais do nível de cada aluno. Um aluno que começa, ele vai iniciar num cavalo mais manso, aí conforme vai melhorando a técnica dele, ele vai mudando de animais. Então nós temos 12 animais à disposição dos alunos. Hoje, então, nós temos uma escolinha aqui, que uma aula por semana custa R$270. 2 aulas por semana, R$350 mensal e uma taxa de inscrição de R$50. Então, se você for analisar o benefício que é e o trabalho que dá você manter um cavalo veterinário, alimentação, sela, você não precisa ser sócio do clube, você não precisa ter cavalo. Então, quer dizer, é um grande benefício. Né? Não, é um grande benefício. Então você vai praticar um esporte na natureza, você está vendo aqui é um esporte que você tem contato com a natureza, pagando R$270 uma aula por semana ou R$350, 2 aulas por semana mensal isso. Então eu acho barato, eu acho assim um preço normal, né? E quando você fala do hipismo, não é uma modalidade que pratica só o cavaleiro, né? Tem que ter essa junção. E quando a modalidade ou competição é em outro estado, em outra cidade, como é que tem que ter todo o cuidado do transporte também, né? Que ele tem que chegar lá em perfeitas condições. Não, com certeza. Eu acho assim, nós viajamos para o Brasil inteiro nas competições. Nós temos aqui alguns cavaleiros aqui, Amazonas, que representam o Paraná no estado de São Paulo, representam o Paraná no Brasil inteiro. Então, nós tivemos agora, há 15 dias atrás, em Curitiba, representando a cidade de Maringá no Campeonato Paranaense de Amazonas, onde nós tivemos 3 títulos paranaenses. Nós fomos campeões na categoria 1 metro, na categoria 1,20 m e na categoria 1,30 m, que é o top. Mas aí quando a gente vai para uma competição em São Paulo, como a gente foi em Curitiba, tem o transporte ideal, que é um caminhão específico para isso, onde os animais viajam todos separados, bem acomodados, com proteção nas canelas, na mão, no pé, né? Então a preocupação é grande para o cavalo chegar lá em perfeito estado para poder o atleta desempenhar o bom percurso. E ele se adapta fácil à mudança de cidade, assim, ou ele não sente? Assim? Não, um pouco. Alguns cavalos se estressam, alguns cavalos irritam o transporte, o movimento do caminhão, né? Mas a preocupação é grande, o veterinário acompanha. Na hora que chega no ambiente que vai ser a competição, a gente procura instalar bem o cavalo, alimentação, receber água à vontade para poder o cavalo se sentir num ambiente natural para ter um bom desempenho nas competições. Bacana, e olha, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente já falando sobre essa modalidade, então não sai daí. Bom, primeiramente já estão montados, né? Como vocês estão vendo aí. Agora a gente vai dar uma voltinha para aprender o básico aí. Encosta a perna no cavalo, para o cavalo andar, uma rédea em cada mão aí para poder o cavalo entender o que você quer. Sempre a rédea, uma mão em cada rédea. A mesma coisa, uma mão em cada rédea, né? Encosta a perna e faz o cavalo andar para frente. Vamos lá. Encostou a perna, é automático, o cavalo anda. Na hora que encosta a perna, procura não ficar puxando na boca, senão ele não vai entender que o movimento é para frente, tá? Se você sentir que ele tá um pouquinho rápido, é só puxar as 2 rédeas que você põe controle nele aí. Agora perguntar, questão de pé também influencia, ele não é para baixo, né? Igual você tinha comentado, ele é para cima, que tem que ficar por quê? Não, é porque existe uma maneira correta de você sentar na sela. Se você deixar o calcanhar um pouquinho para cima, você vai ficar com a posição um pouquinho errada no cavalo. Então, você tem que ficar com o calcanhar para baixo, é automático. O calcanhar abaixa, a batata da perna cola, o joelho encosta, o assento melhora, a postura do cavaleiro melhora. Tudo isso melhora com a posição do pé no estribo e a posição sua sentada na sela. Se você levanta o calcanhar, é automático. Levantou o calcanhar, o corpo vai um pouquinho para frente. Não é igual moto, né? Que você não, de jeito nenhum. Pra frente, então, por exemplo, a gente sempre fala, ó, ponta do calcanhar, a cintura e o ombro é uma linha reta só. Se você tiver nessa linha reta correta, é que você está com a postura boa em cima do cavalo. Então a gente busca sempre isso, calcanhar, cintura e o ombro, uma linha reta só. Então se você colocar a perna um pouco para frente, vai estar na linha errada, um pouco para trás vai estar na linha errada. Então procurar manter, essa postura sua tá boa, né? Tá ótima a postura. Vocês estão na postura correta para poder iniciar a equitação. E quais os erros básicos aí de quem começa, vai pela primeira vez andar de cavalo? É justamente essa postura mesmo? É, com certeza. Quando você está sentado em cima do cavalo, é aquela insegurança, você está montado um animal grande, que o chão fica mais alto, então você fica um pouco inseguro e a tua postura acaba ficando um pouquinho diferente do que você gostaria. Aí você acaba ficando uma postura errada, o movimento do cavalo, que o cavalo tem 3 andaduras, passo, trote e galope. Aí na hora que você vai acompanhar essas andaduras, você desequilibra um pouquinho.
O hipismo, por exemplo, existe uma andadura que você acompanha o trote do cavalo. A gente chama de trote elevado. Então, conforme o cavalo está pisando no chão, você está levantando na sela e sentando. Esse movimento que você fazendo em cima do cavalo, praticamente você acompanha o passo do cavalo. Então fica uma sincronia entre você e o cavalo, fica agradável. Então você não tem desequilíbrio se você acompanhar da maneira correta. Então a maior dificuldade de todos os cavaleiros é você ficar nessa sincronia com o cavalo, que a gente chama de trote elevado. No começo as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em levantar e sentar na sela e manter o equilíbrio em cima do cavalo. Na hora que você pegar esse equilíbrio aí o cavaleiro já está apto a fazer outras técnicas, seja controle, aí vem uma andadura mais rápida que é galope. É igual você falou, é uma união mesmo dos dois. Não, com certeza, é uma união gostosa, né? Olha que gostoso ver vocês em cima de um cavalo numa postura legal, né? E aí, bora tentar andar um pouquinho? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, vira o cavalo para lá. Nós sabemos que o cavalo vai andar na velocidade, no ritmo que vocês quiserem. Se vocês querem ele um pouquinho mais rápido, vai ter que encostar a perna mais forte, chamar a atenção dele, para ele fazer um movimento mais rápido, né? Vocês viram aí que nós estamos tentando aprender ainda, Gabi, mas até o final do programa a gente consegue, né? O trote é meio complicado, mas não é impossível. Até o final a gente consegue. E olha só, que tal agora a gente ver algumas modalidades que são praticadas com cavalos? Isso mesmo, enquanto vocês veem as modalidades por aí, a gente vai dar uma voltinha aqui com os cavalos. Então, roda aí. A nossa primeira modalidade de hoje teve origem lá na Ásia, o polo, ou também conhecido como polo equestre. Essa é uma modalidade praticada na maioria das vezes por homens em espaços abertos com gramado. Durante a disputa, jogam duas equipes de 4 jogadores, que têm como objetivo bater e conduzir a bola até conseguirem marcar pontos. As regras desse jogo têm certa semelhança com as do futebol e outros esportes de quadra, e a grande dificuldade dos jogadores é jogar montado em cavalos. O volteio artístico é uma modalidade equestre e pode ser definida como ginástica sobre um cavalo em movimento. Durante a Idade Média, foi utilizada no treinamento militar como forma de desenvolver o equilíbrio dos cavaleiros, porque durante o combate, os soldados usavam as duas mãos para carregar escudo e espada. Provas de volteio foram disputadas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, mas assim como a grande maioria das modalidades equestres, com exceção do adestramento e salto, o volteio já não faz parte dos Jogos Olímpicos por uma questão de custo. Os esportes equestres têm a própria Olimpíada. Uma apresentação de volteio é composta de exercícios livres e exercícios obrigatórios. Nos exercícios obrigatórios, os movimentos são básicos e individuais, onde são avaliadas habilidades específicas do atleta em cada nível. Contam como parte dos exercícios livres a subida e a descida do cavalo, além da forma como os exercícios são executados. O enduro equestre é uma competição de percursos de longa duração, que usa trilhas naturais, sejam bosques, estradas de terra e vários outros cenários do meio rural. A prova exige alta resistência física, tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Os percursos são realizados em trilhas determinadas pela organização da prova, com extensões que variam de 20 a 160 quilômetros. A prova é dividida em duas modalidades, tanto por velocidade limitada quanto por velocidade livre. E por fim, temos a prova de adestramento, que em francês é chamada de dressage. Essa é uma modalidade olímpica que estimula o cavalo a desenvolver movimentos naturais com harmonia, elasticidade e leveza. Para tanto, cabe ao cavaleiro conduzir o animal com precisão. A elegância também é um traço forte nessa prática, que exige uma vestimenta específica para a montaria. As raças mais usadas no adestramento são de origem alemã e holandesa. O cavalo andaluz e o anglo-árabe também são indicados para a prática.
Bia, o que você achou? Ah, eu amei. Infelizmente Gostou? a gente Você é apaixonada por animais, então foi perfeito, né? Eu amei. O melhor programa. E olha, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais, Tem né? mais? Claro que então, sim. Esperamos vocês. Até lá. Até mais. Vamos lá mais?